Paulo, Silas e Timóteo, à Igreja de Tessalónica, em comunhão com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo, fazem votos de que a graça e a paz sejam convosco. Vocês todos são para nós um motivo de constante gratidão a Deus e sempre vos nomeamos nas nossas orações. Em oração a Deus lembramos a atividade que a fé vos inspira, de todo o vosso trabalho feito por amor cristão, da vossa persistência na esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, queridos irmãos, que foi Deus quem vos escolheu. E o Evangelho que vos anunciamos não vos foi comunicado apenas por meio de simples palavras, mas com poder e pelo Espírito Santo, produzindo uma grande certeza no vosso espírito. Sabem como vivemos no vosso meio e por amor de vocês. Consequentemente, tornaram-se nossos imitadores, seguindo o modelo de vida que o Senhor vos comunicou. Foi no meio de muitas tribulações que receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo, de tal forma que se tornaram um exemplo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Na verdade, por vosso intermédio a palavra do Senhor espalhou-se por estas duas regiões. Também em muitos outros sítios a vossa fé em Deus se tornou conhecida que nem precisamos de falar dela às pessoas, pois elas próprias testemunham de como fomos recebidos por vocês e como se converteram a Deus e abandonaram os ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. E falam da vossa esperança no regresso dos céus do Filho de Deus, Jesus, a quem o Pai ressuscitou da morte. Foi Ele quem nos livrou do julgamento futuro. Vocês bem sabem, irmãos, que a nossa passagem no vosso meio não foi de forma alguma inútil. Embora tenhamos sofrido e sido maltratados em Filipos, como se lembram, Deus deu-nos a ousadia para vos pregar as boas novas, apesar da oposição que se levantava. E a nossa mensagem de consolo não foi dada com segundas intenções, nem por motivos ardilosos ou com o desejo de tirar proveitos pessoais. Nós fomos considerados por Deus como sendo dignos de transmitir a mensagem do Evangelho que nos foi confiada. E isso fazemos sem procurar agradar às pessoas, mas sim a Deus, que conhece os nossos corações. Puderam verificar como nunca usamos de palavras lisonjeiras, a fim de beneficiarmos de ajudas em nosso proveito. Deus é testemunha disso. E nunca procuramos os louvores do público que nos ouvia, fossem vocês ou outros. É verdade que, como apóstolos de Cristo, teríamos direito a exigir alguma coisa. Mas não. No vosso meio, fomos como uma mãe com os seus filhos, cheios de cuidados. De tal forma queríamos o vosso bem que até, além de vos darmos a boa nova de Deus, vos daríamos também as nossas próprias vidas, pois vocês nos eram muito queridos. Recordam-se, irmãos, de todo o nosso trabalho e canseira? Trabalhámos noite e dia a fim de não nos tornarmos pesados a ninguém, enquanto vos anunciávamos o Evangelho de Deus. Vocês, e Deus também, são testemunhas da forma santa, justa e irrepreensível como nos comportamos para convosco os que creram. Sabem que fomos para cada um como um pai para com os seus próprios filhos, que vos exortamos, encorajamos e testemunhamos sobre como honrar a Deus com a vossa conduta, Ele que vos levará para o seu reino para partilharem da sua glória. Por isso, não deixamos de dar a Deus o nosso agradecimento pelo facto de terem recebido a mensagem de Deus, que vos pregamos, não como teorias humanas, mas como a palavra de Deus, que realmente é, e que age profundamente na vossa vida como crentes. Na realidade, irmãos, tem-vos acontecido o mesmo que às igrejas de Deus na Judeia, fiéis a Jesus Cristo. Porque também sofreram dos vossos próprios compatriotas a mesma perseguição que lhes moveram os judeus. Estes foram os que, depois de matarem os seus próprios profetas, levaram à morte o Senhor Jesus, e nos têm perseguido também a nós. Estão contra Deus e são, afinal, inimigos da humanidade. Impedem-nos de anunciar aos gentios a mensagem da salvação, conseguindo apenas com isso aumentar ainda mais os seus pecados.
Contudo, a severidade da justiça de Deus atingiu-os finalmente com todo o seu vigor. Quanto a nós, irmãos, tendo estado, por um certo momento, longe da vossa vista, mas não do coração, com tanto mais vontade procurámos tornar a ver-vos. E assim, por mais que uma vez, tentámos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas sempre fomos impedidos por Satanás. Afinal, não são vocês o objeto das nossas expectativas? Não são vocês que fazem toda a nossa alegria e que sejam a nossa coroa perante o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar? Vocês são a nossa alegria e a nossa glória. Por isso, tendo decidido não continuar sem notícias vossas, preferi ficar sozinho em Atenas. E enviei o irmão Timóteo, nosso cooperador na obra do Evangelho, ao serviço de Deus, a fim de que vos encoraje e vos dê conselhos que fortaleçam a vossa fé, e para que ninguém se deixe perturbar por essas aflições porque tem passado. Bem sabem que isso faz parte dos planos de Deus para nós, os cristãos. E até, quando ainda estávamos no vosso meio, vos dizíamos que haveriam de passar por sofrimentos. E foi o que aconteceu. Por isso, não querendo esperar mais sem saber de vocês, mandei Timóteo para que eu recebesse notícias sobre a vossa fé. Tinha receio que o tentador vos tivesse feito cair, durante essas provas, e que todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Mas agora Timóteo já regressou, contando-nos muita coisa boa em relação à vossa fé e ao vosso amor cristão, afirmando também que nunca nos esqueceram, e que tinham muito desejo de nos tornar a ver, tal como nós a vocês. Por isso, ficamos mais descansados a vosso respeito. Essas notícias compensaram as tribulações e as pressões que temos vivido. Dá-nos novas forças saber que continuam firmes no Senhor. Acho até que nunca poderemos estar suficientemente gratos a Deus por toda a alegria espiritual que nos tem dado. E assim, a todo momento, oramos a Deus pedindo-lhe que nos proporcione uma ocasião de vos ir ver e vos ajudar a aperfeiçoar a vossa fé. Que seja então o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo que conduzam as circunstâncias no sentido dessa visita. E que o Senhor vos faça crescer num amor cristão cada vez mais abundante uns para com os outros, tal como o nosso amor para convosco. Para tornar-vos mais ousados e sem falha na vossa santidade, diante do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, na companhia de todos os seus santos. Amém. Ainda quero, irmãos, suplicar-vos e aconselhar-vos, em nome do Senhor Jesus, que conformem a vossa vida às instruções que vos temos dado sobre a forma de viver e de agradar a Deus, o que, aliás, já estão a fazer, mas continuem a progredir cada vez mais. E vocês bem conhecem esses mandamentos que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que levem uma vida santa, que se afastem da imoralidade sexual, que cada um saiba manter a santidade na conduta sexual, que não se deixem arrastar pelas paixões sensuais como os pagãos que não conhecem a Deus, que ninguém engane o seu irmão nesta matéria, roubando-lhe a sua mulher, porque o Senhor não deixará certamente de castigar severamente esses comportamentos. Também já antes vos tínhamos garantido isso. Porque Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas na pureza. Portanto, quem despreza estas normas, não é a homens que está a desobedecer, mas a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraterno, não é preciso que me alongue a escrever-vos, visto que vocês mesmos têm recebido instrução da parte de Deus para se amarem uns aos outros. E já têm dado provas de que o fazem, até em relação aos nossos irmãos espalhados por toda a Macedónia. Assim, queremos animar-vos a que esse sentimento aumente cada vez mais no vosso meio. Procurem viver em paz com toda a gente, cada um ocupando-se do que lhe diz respeito, vivendo do seu próprio trabalho. Também isso já antes vos tinha recomendado. Dessa maneira, a vossa vida se desenrolará com honestidade,
em relação àqueles que não são cristãos, e manterão a vossa independência. Não quero, irmãos, que ignorem o que se passa com os crentes que já dormem o seu último sono, para que não caiam na tristeza, como aqueles que vivem sem esperança. Porque se cremos que Jesus, depois de morrer, ressuscitou, também devemos crer que todos os que morreram, fiéis a Jesus, Deus os tornará a trazer à vida, na companhia de Jesus. E isto vos dizemos, apoiando-nos na palavra do Senhor, que aqueles que estiverem vivos, quando da vinda do Senhor, não serão esses que primeiro irão juntar-se ao Senhor. Antes, o Senhor descerá do céu, acompanhado de um potente clamor, com brado de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Então os crentes em Cristo ressuscitarão nessa altura. Depois, aqueles que estiverem vivos serão levados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares. E assim ficaremos unidos a Ele para sempre. Que estas palavras sirvam para se animarem uns aos outros. Quanto à época e ao momento em que isto acontecerá, irmãos, não preciso de vos escrever a esse respeito. Porque sabem bem que esse grande dia virá inesperadamente, como um ladrão da noite. Na verdade, quando as pessoas descerem agora à paz e segurança, então virá, de súbito, a catástrofe. Será como quando uma grávida começa sentindo as dores do parto. Não poderão escapar, de forma alguma. Mas vocês, irmãos, já não vivem mais nas trevas, para que venham a ser surpreendidos por esse momento como por um ladrão. Pois são todos filhos da luz, filhos do dia. Não pertencemos ao domínio da noite e das trevas. Estejamos então vigilantes e não adormecidos como o resto das gentes. Estejamos alerta e sejamos sóbrios. Em geral, é de noite que as pessoas dormem e também que se embebedam, mas nós vivemos na luz do dia e é por isso que devemos ser moderados, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destina à condenação, mas à posse da salvação, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós para que, quer estejamos vivos, quer estejamos já mortos, quando Ele vier, possamos viver juntamente com Ele. Por isso, animem-se uns aos outros, contribuindo mutuamente para o fortalecimento da fé, como têm vindo a fazer. Pedimos, irmãos, que respeitem aqueles que trabalham no vosso meio, ao serviço do Senhor, que vos dirigem e aconselham. Mostrem-lhes toda a vossa estima e afeição, porque é justo, em razão das funções que desempenham na obra de Deus. Vivam em paz uns com os outros. Admoestem os que são preguiçosos, animem os que se desencorajam facilmente, fortaleçam os que estão fracos, sejam pacientes com todos. Que ninguém retribua o mal com o mal. Que o bem seja a regra da vossa vida, não só entre crentes, mas para com todos. Conservem em todo momento a vossa alegria. Orem sem cessar. Em todas as coisas expressem o vosso reconhecimento a Deus. Esta é a vontade de Deus para os que vivem em Cristo Jesus. Não deixem apagar-se a ação do Espírito de Deus. Não desprezem as profecias, mas examinem tudo o que é dito. Guardem o que for bom. Evitem qualquer espécie de mal. E que o Deus de paz, Ele próprio, vos torne puros de uma forma integral. E que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se mantenha plenamente sem culpa, até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Deus, que vos chamou, é fiel, e tudo fará por vocês. Orem por nós, irmãos. Deem a todos os crentes um beijo fraterno. Em nome do Senhor peço-vos que, sem falta, façam ler esta carta a todos os irmãos, os filhos de Deus. O meu desejo é que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.